Bom dia, caros professores, caros amigos, educadores, terapeutas, pais, pessoas que tiverem interesse em escutar algumas coisas, ouvir algumas coisas da minha experiência e também, principalmente, das minhas leituras. Eu vou falar sobre afetividade e educação. No anúncio eu já falei que esse tema da afetividade ele perpassa todas as temáticas possíveis a nível social, por exemplo, afetividade e economia, afetividade política, afetividade e cultura, né? Então, ela perpassa, na verdade, toda a nossa dinâmica cultural, toda a vida cultural de um povo. É, na verdade, um desafio, é um atrevimento chegar para falar para educadores que têm tantas experiências, mas é importante nós partilharmos os conhecimentos e as coisas que achamos importantes. Realmente é um desafio, porque é uma temática que nunca, ou muito pouco, ela foi considerada, foi abordada, e principalmente na prática da nossa vida como educadores, no sentido que ela tivesse algum papel fundamental no desenvolvimento do processo educativo, no desenvolvimento do processo da vida das pessoas. Bom, afetividade e educação é uma temática que se localiza, digamos assim, dentro de uma nova perspectiva de mundo, de uma nova visão de mundo que está centrada sobre a vida. Eu pertenço ao movimento de biodança e de educação biocêntrica, e o grande fundador, que é um gênio, na verdade, Rolando Toro, foi o que sistematizou para essas atividades o chamado princípio biocêntrico. É o fundamento teórico originário no qual ele coloca a afetividade como centro articulador de todo o processo do ser humano, por exemplo, como na criatividade, na vitalidade, na sua capacidade de vida e saúde, na sexualidade e na capacidade de transcendência. Então, a afetividade, nesse sentido, ela é o eixo central que articula todo o processo de criação, o processo de conexão, articulação prazerosa do homem no mundo, todo o processo de capacidade de vida e também todo o processo e capacidade do homem se integrar de uma forma total com o próprio universo. Mas essa é uma referência que eu tenho. Tive a oportunidade de desenvolver nos meus trabalhos, nos meus livros também, essa temática, e eu sei que ela é dura, ela é ampla, ela é desafiadora, porque, inclusive, nós sofremos de um preconceito social devido a que a nossa cultura é uma cultura centrada sobre a racionalidade humana. O homem é colocado como centro do universo, como articulador, através da sua racionalidade lógica, matemática, científica, técnica. Esse homem é colocado como centro do universo, mas para dominar o universo. Através da técnica, o homem se torna, então, alguém que se apropria, que domina, domus, domini, que significa casa, propriedade, o ter. Então, a nossa cultura faz a identificação do ser com o ter. E esse desenvolvimento no processo educativo vai caracterizar toda a pedagogia, todo o processo pedagógico dentro de uma perspectiva de resolver a capacidade racional, lógica e matemática do sujeito. Então, na sala de aula, não se falaria em afeto, não se teria a preocupação e o conhecimento da dimensão de profundidade e operacionalidade que tem uma relação de ordem afetiva por parte do educador com seus alunos, da parte do terapeuta com o seu paciente. Então, esse desafio é evidente que eu
São apenas algumas reflexões que eu considero fundamentais, de experiências que passaram pela minha vida, né? e que, na verdade, eu considero também, mesmo estando aposentado, eu tenho ainda essa coisa importante que me dá vida, na verdade. O aposentado, na tendência que a sociedade tem, a própria universidade, as escolas, quando ele se aposenta, ele é marginalizado. Mas a gente se marginaliza se quiser, porque nós podemos continuar um processo de participação ativa, viva, coerente, né? E feliz também nesse sentido, porque nós podemos continuar partilhando dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, das nossas experiências. E é isso que eu vou tentar colocar aqui, de uma forma também muito espontânea, que a nossa tecnologia está cada vez mais possibilitando esse diálogo, essa comunicação. Então, o tema da afetividade e educação, para mim, é um tema fundamental, de fundamental importância. Bueno, para começar um pouco teoricamente, digamos assim, né, a afetividade, dentro dessa visão biocêntrica, uma nova visão de mundo que está surgindo, que é centrada na vida, ela vem da consideração de que a vida tem como característica fundamental a amorosidade. A amorosidade que perpassa o universo inteiro, né? As galáxias, o cosmos, o nosso planeta, nosso organismo, tudo que existe em nós, as partículas, as moléculas, as células e o movimento de nossos sistemas, tudo está articulado também a partir dessa energia que existe no universo, que é a própria vida. E a principal característica dessa energia no universo, se podemos falar com essa linguagem, é a amorosidade. E a amorosidade, quando ela surge no ser humano, ela tem o nome de afetividade. A afetividade vem de afetar, significa que há dentro de nós um potencial, uma forma de ser que é mobilizada por todos os sentidos que nós temos. Né? Então, tudo aquilo que diz referência a querer, a ajudar, a nutrir, a proteger, a qualificar, são todas qualidades referentes à afetividade. Assim também existe a dimensão patológica dessa afetividade hoje, que está no miolo, na essência, na concretude do sistema vigente, né? O nosso sistema mundial capitalista, que tem sua forma política correspondente, tem sua organização social correspondente, tudo centrado num processo afetivo de competição. A competição, segundo Rolando Toro, é a patologia mais profunda, mais radical que existe na afetividade humana. E nós vivemos estruturados, organizados e institucionalizados a partir da competição. E a competição é a maior doença. Você calcula, por exemplo, a dimensão de sofrimento, de marginalização, de opressão, de exclusão, de violência que esse processo está gerando, né? A própria destruição do planeta nas suas características, né, que nós vemos assim se degradando cada vez mais, estão, na verdade, articulados com esse processo profundo e extremo de competição que está permitindo a acumulação absurda dos bens e da riqueza na mão de uma minoria cada vez menor, e que utiliza todos os meios de poder, de opressão, de articulação através da ciência, da técnica, das tecnologias, das formas de indução
para manter o seu poder e articular esse poder de uma forma cada vez mais centralizadora e com uma capacidade de manipulação incrível. Por outro lado, nós todos estamos, de alguma forma, sofrendo essa saudade originária de uma perspectiva onde todo mundo tem o desejo de viver em paz, de viver em sincronia, de viver em harmonia com o outro, de poder desfrutar das possibilidades de realizar os próprios potenciais. Aliás, os potenciais humanos não têm limite, eles são praticamente infinitos, né? Então, isso na educação nós temos que levar em conta, e qualquer pessoa do planeta, seja a origem que for, a situação que estiver, ela tem como potencial o desenvolvimento ao infinito de suas capacidades. As circunstâncias é que não estão, evidentemente, permitindo. E o desenvolvimento dessas potencialidades está relacionado não só a um processo educativo, metodológico, técnico, né, pedagógico, mas está também e fundamentalmente relacionado a um processo de vínculo afetivo por parte do educador com os seus alunos. Mas de que forma a gente vai exercer uma afetividade numa escola que está cada vez mais violenta? Isso é resultado realmente, na minha percepção, dessa violência generalizada que nós estamos vivendo no dia a dia, na economia, na produção da agricultura, na produção industrial, na transformação, enfim, dos recursos do planeta, que são finitos, né? E que não tem como que limite, né? A ganância é tão grande, tão ampla e tão profunda que nós estamos sofrendo o risco realmente de desagregação, de destruição do próprio planeta e das condições de vida saudável também. Mas o mais importante é o processo educativo, que também precisa, aos poucos, é evidente que tem muitos professores, muitos educadores, que têm por percepção, por intuição, por capacidade de percepção, a exigência de que a educação seja feita pela força mobilizadora do afeto. Mas como que o afeto vai entrar no nível de sala de aula do jeito como a gente está vivendo? O afeto, eu disse no começo, ele é o processo todo de cuidado da opção que eu tenho para o desenvolvimento melhor e integral do aluno, né? O afeto é aquela atitude de qualificação que eu vou ter com o aluno, e particularmente com cada aluno que de repente está precisando, ou é elemento da nossa relação, e que precisa ser tratado com essa qualificação, precisa ser confiado na sua capacidade de desenvolvimento, precisa ser estimulado, e aí também entra a capacidade técnica, pedagógica, didata do professor, no sentido de auxiliar nesse processo da construção do conhecimento. Mas vejam bem, a afetividade é tão importante no sentido que eu percebo, que ela permeia tudo que nós fazemos numa sala de aula. E a gente sabe que o aluno aprende aquilo que ele gosta, né? O conhecimento tem que estar ligado ao gostar, ao amar. Eu conheço aquilo que amo, tem pessoas que falam. Então, o processo afetivo, real, vivo, ele deve permear, então, todo o nosso trabalho de sala de aula. E eu posso dizer assim, numa época em que começamos a desenvolver nosso trabalho na universidade, por uma situação de formação e de desenvolvimento que eu tive, por exemplo, filho de pequenos agricultores, originário, né, de um universo de cultura
bem elementar, ao chegar na universidade para trabalhar como professor, muitas vezes vinha a timidez, vinha, né, a vergonha, todos esses elementos que nós vamos superando aos poucos. E, diante da situação de medo, muitas vezes o professor também tende a se tornar autoritário, mas é porque ele tem um motivo, né, de ser assim. No momento que a gente consegue, aos poucos, incorporar essa capacidade afetiva na relação com os alunos, essa capacidade de qualificar, essa não ter medo de uma conexão, de vínculo com os nossos alunos, aí a gente vê que a nossa autoridade fica fundamentada sobre a fé. Não tem fundamento maior para a autoridade de um professor a não ser a relação de qualidade afetiva com os seus alunos. Não significa necessariamente que eu viva abraçando ou beijando alunos, né, como tem muita gente que debocha com relação a isso. Se for necessário, a gente pode dar um belo de um abraço, né, num aluno, poder se manifestar de qualquer forma nessa dimensão do afeto, que faz bem, né? Não tem nenhum problema, a não ser os preconceitos que as pessoas trazem, que são tão venenosos, que são tão degradantes e que denunciam, afinal, a situação da própria pessoa que manifesta o seu preconceito. Bom, voltando assim aqueles momentos iniciais, é importante dizer que a afetividade ela pode ser estudada, né, não só a nível terapêutico, a nível psicológico, mas também a nível filosófico, né, onde a gente pode estudar a questão da natureza do afeto, a questão da dinâmica do afeto, a questão da estruturação de vínculos, de grupos, de pares, né, que é o resultado desse processo vivo do afeto, e, por último, também buscar o sentido, enfim, a finalidade, e aí entra toda a questão da ética, da estética, da percepção profunda do outro, né, que pode ser estudado nesse sentido. Então, nós podemos dizer que o ser humano, né, ele é um sistema vivo, um sistema, né, toda a corporeidade, toda a realidade do ser humano é de um sistema vivo, onde aquilo que dá uma estrutura formal, que dá forma, que dá natureza para o ser humano, a natureza do ser humano é de uma inteligência afetiva. A inteligência afetiva significa essa compreensão que não brota só da racionalidade, mas essa compreensão, essa leitura, essa capacidade de perceber a realidade através da dimensão do afeto. Então, o ser humano é um sistema vivo e ele, como sistema, ele tem um padrão afetivo de organização. Você vê que há uma rede de elementos para uma compreensão originária, né? Há uma rede de elementos todos integrados, né? Cada partícula do nosso corpo, cada célula, cada molécula, cada órgão, o nosso organismo inteiro, ele se articula através de algo que lhe dá forma, que lhe dá a característica e a natureza de ser humano, que é a afetividade. E essa afetividade que está integrada lá no nosso sistema genético, né, na nossa estrutura corporal, nos nossos instintos, que está na nossa emoção, que está nos nossos sentimentos, que está nas nossas expressões e nos conhecimentos, essa afetividade é que dá realmente a natureza para o ser humano. Então, eu estou falando um pouquinho filosoficamente aqui, mas é bem compreensível, né?
essa afetividade nos permite uma cognição originária, né? Que permeia tudo dentro de nós. É engraçado, eu já escutei autores, né, cientistas falando que aquilo que articula o processo da relação de uma célula com a outra é um processo de cooperação. E existe a teoria da evolução, onde o processo evolutivo de um organismo vivo, do planeta e, enfim, da humanidade como um todo, é um processo que se dá por uma articulação de cooperação originária. Se não tivesse cooperação entre uma célula e outra, por exemplo, num órgão da gente, se num instante qualquer cessasse essa cooperação e não competição, né, essa cooperação faria desagregar qualquer coisa dos nossos órgãos, dos nossos organismos. Então, é importante saber que, de alguma maneira, a natureza afetiva de toda a nossa estrutura viva, ela é uma rede, ela tem uma forma de rede, é algo imaterial, mas a expressão desse processo ao vivo, né? No processo vivo do afeto, vai ser a organização de grupos, a criação de organizações, o surgimento de famílias, né? Então, de instituições que são estruturas dinâmicas, vivas, e, ao mesmo tempo, são dissipativas. O que quer dizer? Nós temos grupos, nós temos pares, nós temos famílias, mas tudo isso está sempre num processo não é algo estagnado, que resultou e é fixo, mas algo que é dinâmico, e por isso que se diz que é algo dissipativo. E ainda bem, né? Porque um grupo nunca é o mesmo grupo de um dia para o outro, existem mudanças que vão acontecendo. A afetividade, então, seria essa força viva, geradora de todas as dimensões, inclusive do padrão das relações dos seres humanos, né? Esse padrão de relações, ele está determinado justamente por esse potencial afetivo que está aí em todas essas dimensões, como nós colocamos. A amorosidade, que sustenta tudo, então, sustenta a vida íntima, os processos químicos de uma célula, os órgãos, os tecidos, o organismo, um grupo, uma organização, um ecossistema, um cosmos e o próprio universo. É uma coisa tão ampla, tão surpreendente, tão profunda, que a gente, de repente, eu me dei conta que, por tantos anos trabalhando com o processo educativo, não tinha noção da pertinência, da amplitude, da estrutura formal que tem a afetividade de uma importância radical. Tanto é que ela é colocada como o eixo fundamental do processo educativo da educação biocêntrica. Ela é o eixo fundamental do processo de recuperação terapêutica de um paciente. Ela é o eixo fundamental e estruturante, né? A base estrutural de todo conhecimento é o afeto. Nós só conhecemos aquilo que amamos. E, às vezes, também é aquilo que detestamos e que é uma questão afetiva, né? Tanto é que na sala de aula, 99% dos alunos aos quais a gente pergunta qual foi a coisa mais significativa que aconteceu na tua vida educativa, na tua vida escolar, 99% dos alunos vão responder mostrando situações onde foi o afeto que predominou. Para a maioria das pessoas, quase que a totalidade das pessoas, as coisas mais significativas no aprendizado, na vida escolar, nessa trajetória de tantos anos da vida da pessoa na academia,
ela sempre indica que foi a atitude afetiva, cuidadosa, protetora e qualificadora que o professor teve com esse aluno. Ou também a situação traumática, dolorida da exclusão, do preconceito e assim por diante, que também tem que dizer com afeto. Então, tanto o afeto no sentido positivo da articulação com os alunos, como o afeto no processo de articulação mais doentia, patológica, são extremamente significativos. Então, um pouco falando sobre a natureza do afeto, quer dizer que o nosso corpo, nossas células e tudo que existe em nós, e não é só em nós, é no planeta como um todo, é no cosmos, é no universo, tudo é perpassado, tudo é organizado a partir da perspectiva da amorosidade. Tudo isso pode ser discutido, pode ser confrontado, pode ser, digamos assim, ser colocadas outras teorias, outras formas de pensamento, mas à medida que a gente se aproxima, se apropria, começa a analisar e ver que o processo afetivo realmente ele é fundamental, a gente vai se convencendo, vai se tornando convicto da natureza fundamental que tudo isso tem dentro do processo da educação. Outra coisa importante é que se toda a estrutura do ser humano, toda a forma humana que nós temos, ela é perpassada pela afetividade que está em tudo, né? Em tudo no nosso movimento, também essa afetividade colocada em ação no processo vivo das relações, ela vai resultar em coisas concretas, né? Em coisas concretas, né? Em estruturas, por exemplo, do encontro, da percepção do outro, do encantamento com o outro, da articulação com o outro para um projeto. Vai ter a formação de grupos, vai ter formação de famílias, vai ter a formação de organizações, vai ter formação dos mais variados tipos de grupos que são resultado, então, desse processo vivo e dinâmico do homem, cuja essência é o afeto, na sua articulação com o universo. Então, essa estrutura dos grupos, das organizações, pode ser até a organização política, né? Sempre é uma estrutura dissipativa, quer dizer, é uma estrutura dinâmica, sempre em movimento. Nunca um grupo, uma amizade, um par vai ser a mesma coisa de um dia para o outro. Então, tem esse aspecto dinâmico também, que é próprio da vida. O movimento é outra característica fundamental da vida. E quando os grupos se organizam a partir das articulações de vínculo, de amizade, de interesses, de projetos, eles formam estruturas dinâmicas. Elas não são paradas, elas estão sempre em transformação, em processo de mudança. E terceiro, quando se forma uma organização viva, afetiva, a partir dessa natureza própria do humano, passa a ter também uma quarta dimensão, que é a dimensão do sentido. Então, quando surgem as relações, sejam de qualquer ordem, né, de vínculos, vai surgir também a exigência de um sentido para isso. Então, de uma relação, um sentido pode ser artístico. Quando duas pessoas se encontram na profundidade dessa relação afetiva, né, do encontro humano, que pode ser de amizade, né, vai surgir uma experiência, uma vivência fundamental que se chama a experiência da beleza do outro.
nós só percebemos a beleza extraordinária e infinita que tem um outro ser humano no vínculo com ele, né? E nesse vínculo, quando chegamos na proximidade dessa natureza divina que existe dentro de cada um, nós vamos ter a sensação também do belo. Então, a experiência da beleza, a experiência estética fundamental, ela é originária dessa conexão. Por exemplo, a mãe que contempla o seu filho, os pais que olham seus filhos, os amigos que se encontram, os casais que se formam, enfim, os grupos de batalha política no sentido de libertação da população, na conquista dos bens que fazem bem para a saúde, para todos, vai ter um sinal, uma percepção que nós temos essa capacidade de perceber o belo. Mas um outro sentido que está nesse quarto ponto, que é, vamos dizer assim, fundamental, é a capacidade da percepção ética. Ou seja, onde é que está fundamentada a ética? O sistema diz que ética é você ser de acordo com as regras que estão estabelecidas para o acúmulo de capital na mão de uma minoria, e chamam isso de ética. Agora, a ética está muito mais longe dessa fronteira pobre, esfarrapada e tenebrosa que é essa ética do capital. A perspectiva ética que surge de um vínculo amoroso é a exigência absoluta, fundamental, radical, do cuidado com o outro. Essa é uma mobilização interna, não é nem uma coisa só racional. Ela é uma mobilização do coração, no sentido de que você se sente responsável absoluto pelo cuidado da outra pessoa que você visualizou, que você percebeu em profundidade. Então, numa sala de aula, quando nós não nos distanciamos pelas circunstâncias, tantas circunstâncias, digamos assim, limitadoras que o próprio sistema coloca, né? Até esse atraso nos salários são habilitantes, né? Então, as circunstâncias às vezes nos afastam dessa possibilidade sensível de perceber na radicalidade o valor do outro, né? É bonito de ver, eu sempre disse que eu admiro muito aquelas professoras que trabalham com crianças e que vivem num clima de grande afetividade, de grande troca, porque a criança é espontânea, mas se você consegue fazer essa troca, essa amizade com os seus alunos maiores, com os adolescentes e com os próprios adultos, se torna bem diferente esse processo. Então, é um pouco isso que eu vivenciei. Eu lembro que eu tive uma experiência de fazer um trabalho de educação biocêntrica em sala de aula, onde se deu oportunidade para brincar juntos, né, ao som de uma música, e de repente, o encantamento daqueles alunos em descobrir a beleza que é poder estar junto, brincando, fez esses alunos se iluminarem, né? Ficarem felizes, vibrarem com essa simples, extraordinariamente simples experiência de dançar junto, de brincar junto. E teve um momento que uma das alunas teve uma verdadeira iluminação, né? Essa menina se tornou algo assim iluminado. Foi de uma sacralidade tão ampla, tão profunda, que eu também nunca conseguiria dizer em palavras o que foi essa experiência. Aí é que eu percebi o que é a exigência ética absoluta que a situação de educador tem diante da grandeza de cada um dos nossos alunos. Então, para mim, essa foi uma das experiências extremamente marcantes
porque foi aí que eu tive a experiência estética da beleza fundamental daquela pessoa e também da experiência ética, porque surgiu dentro de mim aquela exigência radical, né, de cuidado, de proteção, de dedicação para o desenvolvimento dessa pessoa que se apresentou num momento iluminado de um valor imenso, extraordinário, que não se consegue nomear, digamos, esse tipo de experiência. Então, na sala de aula, não é só importante digamos assim, a capacidade de transmissão de conhecimentos, que também tem seu valor, né? Que é fundamental para a integração da pessoa. Por exemplo, um sujeito que vai constituir sua profissão em cima de conhecimentos científicos e técnicos, quanto mais qualificado ele for, melhor possibilidade de desenvolver um trabalho efetivamente ético na sociedade. Então, é importante o desenvolvimento. E tem seu imenso prazer na construção matemática, na construção lógica, na construção do conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado e doutorado, né, com uma integração muito grande com os entrevistados, e foi um momento, assim, trabalhando 12 a 14 horas por dia, né, em toda a tarefa que eu montei como minha perspectiva de dissertação e tese de doutorado, acabou se tornando uma grande paixão. Foram 7 anos de trabalho, de 12 a 14 horas por dia, debruçado sobre muita coisa a ser feita. O trabalho resultou em 6 volumes diferentes que foram publicados, né, e que foram resultados assim de uma grande paixão de construção do conhecimento. Então, nós temos também, nesse sentido, a dimensão afetiva entra com a totalidade, mesmo quando a gente está desenvolvendo processos de conhecimento racional, matemático, lógico, histórico, científico, psicológico, etc. Então, essa dimensão da afetividade permeia todas as coisas. É triste, muitas vezes, ver aquele professor que assumiu também um trabalho na carreira do magistério e ele passa de uma forma triste, contando os dias para que chegue o fim do mês, que chegue o fim do ano, porque aquela vida não tem sentido para ele. Então, realmente é uma questão de que o sentido ele vem a partir de uma opção onde você tenha realmente o cuidado ético, a opção do desenvolvimento real do outro, e que não dá para justificar com as mazelas do sistema a nossa omissão. É evidente que desestimula, que é uma situação que constrange o professor e que precisa ser mudado, e que é espantoso, assim, a falta de capacidade de percepção dos políticos, né, que também, na grande maioria, vamos dizer, dentro de um sistema vigente, são pessoas que estão aí jogadas na perspectiva competitiva de um partido com o outro, de um político com o outro, e que se foca sempre, ou quase sempre, na perspectiva dos próprios interesses e não no interesse do desenvolvimento social mais amplo, onde haveria bem mais, vamos dizer, mais paz, menos violência, mais possibilidade de felicidade, né? E muitas vezes também
nós somos omissos desse processo por permitirmos que os nossos políticos acabem fazendo aquilo que fazem, que não está longe do alcance de todo mundo perceber em maior ou menor profundidade toda a situação afetiva que perpassa a vida política de uma forma de um profundo individualismo competitivo, né, de uma profunda luta pela conquista e manutenção do poder que não dá realmente oportunidades de desenvolvimento social mais amplo, mais tranquilo, mais ético e, de preferência, buscando, muitas vezes, destruir as conquistas que foram alcançadas através de lutas de muitos anos. Então, a afetividade, nesse sentido, ela permeia, ela é preponderante em muitas dimensões da nossa vida, em todas as dimensões, digamos assim. Inclusive, a pessoa que não tem amorosidade e cuidado com o próprio corpo, ela, com excessos de alimentação, por exemplo, ela realmente não vai demorar muito. Os efeitos perniciosos de uma forma equivocada de se alimentar, de cuidar do corpo, já vai resultar em situações que vão limitando a capacidade de vida e saúde na pessoa. Então, isso também é marcado pela afetividade. Mas hoje eu quis dar um tempo bastante rápido, mas um tempo para colocar algumas reflexões sobre a questão da afetividade e da educação, principalmente. Mas fica aqui o espaço e a possibilidade, então, para um novo encontro, e as pessoas que quiserem colocar suas opiniões ou colocar em discussão, estamos aí, na medida do possível. Eu quero deixar, então, um grande abraço a essas pessoas que eu tenho a maior estima, a maior consideração, né, que são os nossos professores que estão em atividade ou que estão aposentados. Muito obrigado por ter me escutado.